três elementos que vai interferir diretamente na nossa conversa. São três elementos que costumam estar presentes em função do fato da sexualidade ela ter sido silenciada de uma forma muito forte na nossa cultura, embora vocês venham de uma geração onde a sexualidade já tenha sido tratada com muito mais liberdade. Muitos pais os seus pais muitas vezes já conversaram, né, com vocês já trouxeram um pouco de bagagem e de referência para essa conversa, mas muitas vezes a gente ainda vai encontrar, pelo menos é o que eu tenho visto, né, na minha caminhada, nesses 2 anos de trabalho que eu tenho feito com pais, ainda encontro muitas mães que elas têm muita dificuldade de não saber, né, de não saber como se colocar perante uma conversa de sexualidade com seu filho. E essa dificuldade, ela acontece porque exatamente existem 3 pontos, né, que a gente desenvolve em relação à sexualidade que trava muito essa nossa conversa. Um deles é o tabu, ou seja, tudo aquilo que a gente acha que é proibido, que é algo que é perigoso, que é imundo, que é impuro, ou seja, esse conceito que a gente desenvolve em relação à sexualidade faz com que a gente se sinta proibido de falar sobre isso. Então, por exemplo, se o teu filho está no banheiro, ele demora mais do que o costume, você sabe o que é que ele está fazendo, e ele fica bastante tempo no banheiro, e vai no banheiro com uma frequência maior do que ele do que ele fazia antes, né? Do que ele vinha antes, e você sabe que ele está fazendo, você sabe que ele está se masturbando, mas você não consegue conversar com ele, não consegue negociar com ele, estabelecer os limites que são necessários para a boa convivência de vocês. E isso muitas vezes é por quê? Porque a gente tem dentro de nós um conceito de que masturbação é pecado, de que masturbação é sujo, de que masturbação é perigoso. E quando a gente entende a masturbação dessa forma, falar sobre masturbação com os nossos filhos, principalmente se for a menina, aí é que a gente não fala mesmo. Porque com esse conceito, a gente julga que isso é uma coisa proibida. Isso não é nem para ser pensado, quanto mais para ser falado. Uma outra questão que atrapalha bastante a fluir, né, a conversa sobre sexualidade é a vergonha. E a vergonha, ela está ligada ao fato da gente ou achar que a gente não sabe o suficiente para conversar com os nossos filhos sobre esse tema, ou ela está ligada à questão de que não fica bem se falar sobre sexualidade, que falar de sexo é uma coisa ruim e que, portanto, nos constrange. E por nos constrangir, a gente fica com vergonha, ou que pode constranger o outro. Então, essa forma da gente olhar para a sexualidade pode ser um elemento que trave, né, a gente fluir nessa conversa com os nossos filhos. E por fim, o medo. O medo é um terceiro elemento que ele é fruto, né, de um conteúdo que a gente imagina. Ou seja, eu imagino que se eu falar sobre sexo com a minha filha, ela pode achar que eu estou sendo condescendente e isso vai fazer com que ela tenha uma relação sexual precoce, uma relação sexual antes do tempo, antes dela estar preparada. Então, esse conteúdo que nos amedronta e que não está acontecendo, mas que a gente pensou, também é um elemento que faz travar a nossa conversa com os nossos filhos. Então, por exemplo, pensar que conversar sobre sexualidade vai fazer com que a sua filha ela tenha uma relação sexual antes do momento dela estar pronta ou antes do momento que os valores dela considera mais apropriados, isso também é um conceito que a gente desenvolveu, mas que não é verdadeiro. Então, existem questões que quando a gente se inteira dessa história, que a gente passa a entender o que é a sexualidade, por que ela acontece dessa forma e por que a gente desenvolveu esse tabu, essa vergonha, né? Da onde que vem essa história de sujo, da onde que vem essa história de perigoso, da onde que vem essa história do pecado, porque
Quando a gente entende, fica mais fácil da gente administrar os nossos valores e aquilo que a gente de fato quer para os nossos filhos. E com isso, a nossa conversa poder fluir melhor e a gente conseguir dizer para os nossos filhos no que a gente acredita e o que a gente espera, né? Que necessidades a gente tem, o que a gente gostaria e como a gente gostaria que eles lidassem com isso e o que a gente espera que eles façam diante dessas circunstâncias, diante dessas situações.